Continuação do resumo da nossa P2 da aula 19. Peço desculpa porque no vídeo anterior o telefone tocou aí, enfim. A gente vai continuar aqui do mesmo lugar onde a gente parou, tá bom? O título é Algumas considerações sobre as principais técnicas que se utilizam da escrita. O estudo de texto é uma técnica que prepara os alunos para o estudo dirigido. Envolve a análise crítica de um texto, compreendendo sua estrutura, os recursos usados pelo autor para transmitir a mensagem, identificando o objetivo do autor e antecipando, testando e confirmando ou refutando hipóteses. Os alunos podem ser incentivados a estudar diferentes tipos de texto, como poesia, prosa ou histórias em quadrinhos, desenvolvendo habilidades intelectuais como compreensão, interpretação, análise, síntese e criação de novos textos. Esse processo envolve conversas, debates, observação de gravuras, realização de atividades relacionadas à leitura, como fazer anotações no caderno e ampliar o conhecimento sobre o assunto lido em outras fontes. Além disso, dominar técnicas de anotações é fundamental para resumir o material lido. Agora vamos falar sobre estudo dirigido. O estudo dirigido é uma estratégia de ensino individualizado que envolve o estudo de um tópico pré-determinado pelo professor. Essa abordagem respeita o ritmo de aprendizagem de cada aluno, permitindo que eles se desenvolvam em um contexto social na sala de aula. No estudo dirigido, os alunos podem realizar diversas atividades, como ler um texto e responder às perguntas, manipular materiais, construir objetos e chegar às conclusões, observar objetos, fatos ou fenômenos e fazer anotações, ou realizar experimentos e elaborar relatórios para tirar generalizações. Agora vamos falar sobre o trabalho independente. O trabalho independente refere-se a tarefas orientadas pelo professor, nas quais os alunos precisam aplicar seus conhecimentos e habilidades de forma criativa e autônoma, sem orientação direta. O foco principal desse tipo de trabalho está na atividade mental dos alunos, independentemente da tarefa específica planejada pelo professor. A educação à distância se refere a uma modalidade de ensino na qual os alunos não necessariamente estão presentes fisicamente na sala de aula com o professor. Em vez disso, essa abordagem de ensino utiliza materiais institucionais, como módulos, vídeos, rádio, TV e tutores para mediar a aprendizagem. Os alunos estudam de forma independente, com as possibilidades de interagir com tutores em locais específicos, conhecido como polos de ensino. Essa modalidade se tornou mais proeminente na década de 1990, em resposta às demandas de uma sociedade do conhecimento, que exige flexibilidade no tempo e no espaço de aprendizado. Os alunos têm a oportunidade de trocar informações e ideias com colegas e tutores, tanto durante os encontros presenciais quanto online. Isso acontece com a gente, né, galera? Os procedimentos de ensino evoluíram ao longo do tempo, influenciados por diferentes concepções de educação e as características sociopolíticas e econômicas de cada época. A escolha de qual procedimento usar depende da proposta educacional. Paulo Freire, por exemplo, combinou elementos da escola nova com sua abordagem centrada na formação de consciência crítica. Todos os procedimentos estão sujeitos a mudanças
e se adaptam aos novos tempos e à predominância da oralidade ou da escrita em cada procedimento. Pode variar, sendo que ambas podem coexistir. Gente, é um baita de um resumão, tá? Porque eram, assim, várias páginas e eu peguei o centro, né? A central pra gente, o que era mais importante, tá? Mas vocês podem, se tiver tempo ainda, dar uma lida, que vocês vão verificar que de fato é esse aqui mesmo. Eu mantive o que era mais importante em cada texto, porque senão não dá tempo, né? A gente precisa estudar para amanhã, temos que tirar uma nota excelente. Vai dar tempo, galera, vamos nessa. Agora eu vou fazer aqui, eu fiz o resumo da aula 20, tá bom? Não tá muito grande, vamos lá. Aula 20. O título é O Avanço do Conhecimento e o Desenvolvimento Tecnológico. No final do século XX, a pós-modernidade se caracteriza pela descrença em metadiscursos filosóficos e teorias como o marxismo, refletindo-se também na educação. O avanço tecnológico, desde celulares até a internet, torna-se um cenário relevante na sociedade e na educação, com uma demanda por habilidades em informática. Além disso, o desenvolvimento tecnológico está levando a um ressurgimento do conceito de aprender a aprender, que era fundamentado no humanismo, na escola nova. Contudo, na era de mudanças rápidas e questionamentos de valores axiomáticos, surge a questão de qual filosofia sustenta esse conceito em uma sociedade em constante transformação. A crença no fim da história é verdadeira? O fim da história indica que o neoliberalismo, a forma dominante do capitalismo após a queda da União Soviética, tornou-se hegemônico e está impondo a política do capital humano no mundo. A teoria do capital humano é vista como uma técnica para formar recursos humanos adequados à produção, satisfazendo as necessidades das empresas, particularmente as estrangeiras. No contexto neoliberalismo, o Brasil sofre as consequências negativas desse modelo, que exacerbam as desigualdades sociais em um país rico em recursos naturais. Lamentável isso, né, gente? O avanço tecnológico, muitas vezes visto como uma solução, também pode contribuir para a desestabilização social, limitando a capacidade de raciocínio e agravando a dependência dos países em desenvolvimento aos países mais avançados. O aprendizado contemporâneo tem raiz no tecnicismo da década de 1970, com uma abordagem renovada. Hoje, a educação desempenha um papel crucial na integração do Brasil ao capitalismo global, enfatizando a preparação para funções práticas em vez de estimular o pensamento crítico. Isso é evidenciado pela alocação de recursos governamentais que prioriza o ensino fundamental em detrimento do ensino superior, promovendo cursos técnicos especializados. No entanto, é essencial adotar uma abordagem crítica ao uso das tecnologias em sala de aula, garantindo que elas estejam alinhadas com os ideais sociais e humanos. Além disso, deve-se promover a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologia nacional, em vez de uma postura consumista em relação às tecnologias estrangeiras. Movimentos populares estão questionando a orientação da economia e da política, ampliando o debate sobre mudanças no modelo tecnológico existente, buscando uma verdadeira cidadania cultural para todos os setores da sociedade.
Neste contexto, é fundamental adquirir habilidades como a utilização de diferentes linguagens, a adaptação às mudanças, a capacidade de síntese, a resolução de problemas, o trabalho em equipe, a compreensão do processo de aprendizagem e sua transformação com o uso de novas tecnologias, a busca constante por novos conhecimentos e a construção ativa do conhecimento. A construção do conhecimento, um processo interativo. Esse é um subtítulo, galera. A construção do conhecimento, um processo interativo. As teorias de Piaget, Vygotsky e Paulo Freire enfatizam a aprendizagem como um processo interativo entre o sujeito e o ambiente. A ação do sujeito sobre o ambiente e a resposta do ambiente ao sujeito são essenciais para a construção do conhecimento. A presença do outro desempenha um papel crucial na aprendizagem, conforme destacado por Vygotsky. E a formação da consciência, como afirmado por Paulo Freire, ocorre em grupo. A linguagem, conforme observado por Vygotsky, também é fundamental no desenvolvimento cognitivo de cada indivíduo. Portanto, a interação, o ambiente social e a linguagem desempenham papéis centrais na promoção da aprendizagem significativa. Estratégias pedagógicas para promover a interatividade na aprendizagem incluem trabalho em grupo, situações desafiadoras, procedimentos ativos, recursos didáticos variados, elementos lúdicos e o estímulo à independência e à responsabilidade dos alunos. Essas estratégias visam desenvolver habilidades essenciais para o trabalho em equipe e fomentar hábitos de aprendizado independente. A seguir, examinaremos como as novas tecnologias estão impactando o ensino e a aprendizagem. Agora a gente vai mais um subtítulo aqui dentro da aula 20, tá? As novas tecnologias, impactos no processo de ensinar e aprender. Esse é um subtítulo. Os educadores devem estar preparados para enfrentar os desafios das novas tecnologias ao avaliar criticamente suas vantagens, desvantagens, riscos e possibilidades. Eles não devem aderir cegamente a essas tecnologias, nem se opor radicalmente a elas, mas, em vez disso, adaptá-las como ferramentas úteis em determinados contextos e descartá-las em outros. A crescente influência de tecnologias como agentes eletrônicos, telefones celulares, TV, computadores e outras ferramentas está alterando profundamente a vida em sociedade, exigindo um constante estado de alerta e prontidão para adquirir novas habilidades. O conceito de vigilância tecnológica enfatiza a necessidade de permanecer atentamente atualizado sobre inovações tecnológicas sem se prender. Deixa eu virar a folha aqui. Sem se prender a ferramentas desatualizadas. Simultaneamente, os educadores devem manter uma vigilância cultural, sociológica, pedagógica e didática, para compreender o futuro da educação, o público-alvo e os programas a serem desenvolvidos. O avanço da tecnologia digital, em particular, transformou as práticas de leitura e escrita, introduzindo uma linguagem digital com características distintas, como a apresentação de informações de forma não linear, móvel e imediata. Portanto, os educadores precisam estar cientes dessas mudanças
para orientar melhor o ensino e aprendizagem na era digital. Quando se muda no texto impresso para meios digitais, entra-se no universo do hipertexto, que não tem limites definidos. O hipertexto permite que os usuários façam conexões entre partes de um texto e outras informações em diferentes documentos. Perrenault observa que todos nós fazemos hipertexto em situações como consultar dicionários, atlas ou buscar informações adicionais sobre um texto lido. No entanto, o uso da informática torna-se essas conexões mais rápidas e fáceis. Essa mudança na linearidade das narrativas está relacionada às novas tecnologias, especialmente as redes que facilitam a disseminação e a troca de conhecimento em larga escala. Perrenault expressa preocupação com os professores, pois acredita que os CD-ROMs e sites multimídia competirão seriamente com eles, a menos que saibam utilizá-los para enriquecer seus ensinos. Ele menciona que na década de 1970, o uso de vídeos em sala de aula não se consolidou. Mas hoje, a combinação de computadores e imagens permite a digitalização e processamento avançado de imagens. Em breve, os alunos poderão explorar ambientes pré-históricos, viajar ao centro da Terra ou à Lua, tomando decisões que afetam a sequência da história. Além disso, as experiências de laboratório em disciplinas como biologia podem ser substituídas por operações virtuais mais rápidas. O professor não precisa ser um especialista em informática, mas deve ser um usuário alerta, crítico e seletivo em relação aos softwares educativos. Deve conhecer softwares que facilitem o trabalho intelectual, possuir uma cultura informática básica e treinar o uso dessas ferramentas. Pode associar tecnologia a métodos ativos, incentivando a exploração, simulação, pesquisa e debate. Enquanto desenvolve o espírito crítico dos alunos para que não se tornem dependentes da tecnologia, mas façam escolhas conscientes. O papel do professor está mudando. Ele não deve mais ser visto como o único detentor do conhecimento, mas sim como um parceiro que orienta os alunos nas várias maneiras de adquirir conhecimento e interagir com ele. Isso implica em repensar o espaço e o tempo da sala de aula, já que os alunos agora passam mais tempo em atividades autônomas, usando tecnologias e interagindo em grupos. O acesso facilitado a recursos externos como museus, bibliotecas e centros de pesquisas também redefine o espaço da sala de aula. Além disso, os professores devem ter uma carga horária mais flexível para permitir tempo para estudo, pesquisa, colaboração com colegas e outras atividades. A sociedade brasileira está se tornando uma sociedade do conhecimento, onde a educação é uma atividade central para várias instituições sociais. É essencial que os professores dominem as tecnologias, mesmo que as escolas enfrentem desafios na utilização dessas ferramentas. Os alunos podem não ter computadores em casa, mas ainda é importante despertar sua curiosidade em relação à tecnologia e incentivá-los a adquirir habilidades nesse campo. O ensino também pode ser orientado para estimular a busca de relações entre fenômenos aparentemente desconexos, e a tutoria pode ser incentivada na sala de aula. Resumindo o trecho, destaca-se a importância de um trabalho diversificado na educação para que os professores possam trabalhar de forma diversificada.
É essencial que os alunos desenvolvam hábitos de estudo e trabalho independente. Recomendações incluem motivar os alunos com atividades desafiadoras e envolventes que estimulem sua curiosidade, desenvolver habilidades como consultar recursos, sintetizar informações, promover iniciativa, responsabilidade e gosto pelo estudo. O uso de tutoria semelhante ao que ocorre em polos de educação à distância pode ser adotado na sala de aula. A combinação do avanço tecnológico com o avanço do conhecimento levou a ênfase no aprender a aprender. No entanto, muitas vezes esse aprendizado se concentra no fazer em vez do pensar. Portanto, as habilidades do pensamento são essenciais e a aprendizagem é um processo de interação entre sujeito e ambiente. Vamos ver agora aqui tendência crítica em relação ao currículo escolar. Tendência críticas em relação ao currículo escolar. Essa é mais um subtítulo aqui da aula 20. As questões relacionadas ao currículo geram divergências entre duas principais tendências da pedagogia crítica no Brasil. A primeira corrente, chamada de pedagogia crítico-social dos conteúdos, defende a socialização dos conhecimentos acumulados historicamente pela humanidade na escola, promovendo o acesso generalizado ao conhecimento científico. A segunda corrente, conhecida como pedagogia libertadora de educação popular, enfatiza a valorização da cultura das camadas populares, dando voz às experiências dos alunos, enfocando a cultura dos grupos discriminados e oprimidos. Gente, essa parte é importante, né? Pode ser que caia na nossa avaliação. Ambas as correntes têm uma abordagem dialética, vinculando o conhecimento à realidade. Elas buscam democratizar o conhecimento, dialogar com os alunos, embora difiram na forma de introduzir essa abordagem. A primeira enfatiza os conhecimentos fundamentais para compreender e transformar a realidade, enquanto a segunda parte da realidade para o conhecimento, envolvendo a percepção e análise dos problemas do aluno e a seleção de temas curriculares para elevar seu nível de conscientização. O governo brasileiro, seguindo influência de modernização e políticas educacionais de outros países, implementou reformas educacionais que incluem renovação dos conteúdos do ensino fundamental e da formação de professores. Isso resultou nos Parâmetros Curriculares Nacionais, que são os PCNs, publicados em 1996. Gente, isso daqui é muito importante. Se vocês puderem, vou até ler de novo para vocês. O governo brasileiro, seguindo influências de modernização e políticas educacionais de outros países, implementou reformas educacionais que incluem renovação dos conteúdos do ensino fundamental e da formação de professores. Isso resultou nos Parâmetros Curriculares Nacionais, que são os PCNs, publicados em 1996, com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Inicialmente, os PCNs foram desenvolvidos para o ensino fundamental e posteriormente para o ensino médio. No entanto, os PCNs enfrentaram críticas por parte de educadores. Os Parâmetros Curriculares Nacionais, que são os PCNs, foram desenvolvidos sem uma clara consulta aos profissionais de ensino em diversos estados, com a responsabilidade da elaboração, muitas vezes delegada a equipes centrais compostas por funcionários
especializados e professores universitários. Essa abordagem gerou insatisfação entre os educadores. Além disso, a política econômica e cultural adotada pelo governo inclui a promoção de uma formação educacional alinhada com os preceitos da nova ordem mundial, baseada na globalização econômica, influenciada por organismos internacionais como o Banco Mundial. Essa situação levou a críticas e descontentamento por parte de educadores em relação a uma política educacional global, que, apesar de reconhecer a importância da diversidade cultural, busca impor padrões culturais comuns nos currículos nacionais. No entanto, a necessidade de manter uma certa unidade nacional dentro da diversidade cultural foi reconhecida. Paralelamente, houve um aumento nas pesquisas sobre questões culturais, pluralismo cultural, multiculturalismo, interculturalismo e diversidade cultural na educação no Brasil. Essas questões também estão refletidas nos documentos relativos ao Currículo Nacional Brasileiro. No entanto, o governo aponta diretrizes nacionais para o ensino na tentativa de estabelecer padrões culturais comuns como conteúdos, seguindo políticas de currículo nacional que ocorreram em vários países. Seguindo políticas de currículo nacional que ocorreram em vários países. É isso aí. Os autores apontam que, embora não seja um processo totalmente coordenado, o desenvolvimento da educação segue uma certa organicidade, refletindo os objetivos do capitalismo globalizado, conforme expresso em documentos do Banco Mundial em 1996. Esses objetivos incluem a promoção de medidas econômicas e normativas para melhorar a educação globalmente, como estabelecer normas relacionadas aos resultados da educação. 2. Fornecer apoio aos recursos que melhoram o desempenho. 3. Adotar estratégias flexíveis para a aquisição e uso desses recursos. 4. Monitorar os resultados. Essa abordagem é compartilhada por autores em outros países, como o pesquisador espanhol Santomé, em 1995, que critica a ausência das vozes de grupos sociais minoritários e marginalizados nos currículos escolares. Esses grupos ausentes incluem culturas das nações, do Estado espanhol, culturas infantis, juvenis e da terceira idade, etnias minoritárias ou sem poder, o mundo feminino, sexualidades homossexuais, a classe trabalhadora e pessoas pobres, o mundo rural e litorâneo, pessoas com deficiências físicas e ou mentais, bem como vozes do terceiro mundo. Kandal, 1994, reconhece a importância dos estudos culturais na perspectiva sociológica e antropológica para a reflexão pedagógica, compreensão da prática educacional, formação de professores e debate sobre o cotidiano escolar. No entanto, ela adverte sobre os perigos de uma análise excessivamente culturalista que negligencia componentes ideológicos ligados à estrutura de classe, aos determinantes estruturais da sociedade atual. Kandal também propõe aprofundar as questões relacionadas aos processos culturais que constituem as identidades dos agentes escolares, a cultura escolar
e a cultura da escola nos cursos de formação de professores. Gente, tem mais? Dá um joinha para mim aí para eu poder continuar. Se pelo menos 10 pessoas curtirem, eu publico o restante. Tá bom? Vamos combinar dessa forma? Obrigada aí, a gente vai para o próximo vídeo para a continuação. Te espero lá.